Começa agora o nosso bate-papo mais rentável da história. Meu amigo, pode aumentar o volume. Senta aí, se você quiser, pega aquela canetinha básica, você vai anotando, porque hoje nós vamos tirar o pé da lama, tá? Você tem vontade de ficar rico? Ah, quem que não tem vontade de ficar rico, né? Pois hoje esse podcast é pra você. Todo mundo aí já teve a curiosidade de conquistar R$1 milhão, hein? E aí, como é que faz? Hoje a gente vai trazer todas essas dicas pra você, como a gente faz o nosso dinheiro trabalhar pra gente. E aí, ficou curioso? Então vem comigo, dá um like aí, inclusive dá um like, já vê se já aumentou o dinheiro na sua conta, tá bom? Compartilha pra geral e vambora, pode rodar a vinheta. Audio Jungle. O meu convidado hoje é ninguém menos do que o gerente de investimentos do Banestes, o Banco do Espírito Santo, Glaucio Tovar. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Isabela. É um prazer estar aqui com você. Gostei muito do convite. E vamos lá, vamos tentar ver se a gente consegue, né? Dar essas dicas aí milionárias. Deixar o povo rico. Exatamente. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue pelo menos ajudar, né? Se a gente conseguir ajudar, a gente já vai fazer uma grande contribuição para os nossos amigos que estão acompanhando você. Vamos começar dessa pergunta logo. Será que algum dia a gente consegue chegar a R$1 milhão investidos, Glaucio? Olha, é possível sim, com certeza, né? Só que é um processo que precisa de muita disciplina, né? É um processo que precisa observar alguns pontos. Né? Não existe fórmula mágica, né? A gente sabe que as pessoas, hoje em dia, é tudo muito difícil, a dinâmica, né, da economia ela é muito grande, principalmente aqui no Brasil. Então, a gente tem algumas coisas que precisam ser observadas e hoje a gente vai tentar, né, mostrar o caminho, né, das pedras, né, para ver se... Dá um exemplo para a gente assim, quanto que eu tenho que guardar por mês e em quanto tempo? Você falou, olha, observe quando você falou quanto e você falou quanto tempo. Então, você aqui já mexeu com duas variáveis básicas, né, dos juros compostos. O valor que você aporta, que é o quanto, e o quanto tempo, que também é uma variável extremamente importante, né? Então, assim, se você pegar e isolar essa variável, quanto tempo, e a pergunta ficar em cima, quanto tempo eu preciso para chegar no 1 milhão, eu preciso definir, né, quanto eu vou aplicar todo mês, periodicamente. E aí vem a terceira taxa, que é a taxa que talvez seja a variável mais complexa, que é aquela da rentabilidade, da taxa de juros que vai incidir sobre o seu volume, né? Seu valor aplicado. Então, assim, a gente tem vários padrões, né, no mercado de renda, né? As pessoas, tem gente que não consegue guardar nem R$100, tem gente que já consegue guardar 1.000. Então, quanto maior for esse valor aplicado, com certeza mais rápido você chega, né? Quanto melhor for a carteira de investimentos, vamos falar, o produto de investimento que você vai alocar o seu recurso, né, ou os produtos que vão trabalhar para rentabilizar o seu recurso, quanto maior for a taxa, mais rápido você chega. Então, assim, eu vou fazer um valor aqui que vai assustar, mas é porque o valor que você vai aportar é pequeno, com o exemplo que eu vou dar, e para chegar a 1 milhão, eu estou falando de um aporte de 0,01% do seu objetivo. R$100. R$100 é 0,01% de 1 milhão. Uhum. Se você aplicar R$100, e a gente vai fazer de conta aqui que a gente vai conseguir congelar o nosso cenário hoje econômico. Congelando o nosso cenário econômico, trabalhando com a taxa de juros como ela está hoje, com a inflação no patamar que está hoje. R$100, eu precisaria de aproximadamente 40 anos guardando R$100 todo mês para chegar a R$1 milhão. Pronto, não é para você sair do podcast agora, não é isso que eu estou querendo te desanimar. Porque a gente sabe também que dá para trabalhar ao longo da sua vida, nós vamos encontrar cenários mais favoráveis e aqueles menos favoráveis, e a gente vai... Por isso que quando você guarda dinheiro numa cesta, você não tem que deixá-la para o resto da vida ad eterno ali. Você tem que estar trabalhando para diversificar, olha, aqui esse produto aqui não está me rendendo bem, vou trocar. Você tem que revisitar os seus investimentos periodicamente, né? Não pode botar ali e esquecer.
Entendi. Por quê? Porque vai ter momentos que alguns produtos vão estar mais favoráveis do que outros, né? Mas, por exemplo, esses R$ 100, vamos supor que a pessoa que não entende nada vai no banco e fala, eu quero ganhar, quero guardar, eu quero que o meu dinheiro trabalhe para mim, com esses juros altos, eu vou botar esses R$ 100 aonde? Qual seria o local que a gente aposta esse dinheiro? A sua pergunta é para hoje. Hoje, aí a gente vai perguntar para esta pessoa assim, vem cá, a que tipo de risco você é aversa? Porque existem basicamente 3 riscos no mercado financeiro, que eu considero os 3 mais importantes, né? Não sei se os meus colegas economistas vão concordar comigo, mas eu diria que o risco de crédito, o risco de mercado e o risco de liquidez. Esses 3 riscos precisam ser observados. E tem pessoas que são aversas a um desses riscos e não podem nem pensar em colocar dinheiro ali, porque, por exemplo, apesar de trabalhar no mercado, eu me considero bastante conservador. Então, por exemplo, eu não gosto muito de ver o meu recurso oscilando, né, com o tempo. Isso é o risco de mercado, é o que precifica os seus ativos, né, o valor do seu dinheiro. O risco de mercado é aquele que você acorda com o seu saldo menor do que estava ontem, né? Porque pode cair, pode subir, né? E aí já dá um pânico. Um exemplo para quem está nos assistindo e não entende muito, por exemplo, a Bolsa de Valores é um excelente exemplo de risco de mercado, porque oscila muito, né? O preço de um ativo no começo do dia não é o mesmo 2 horas depois, 1 hora depois, nem 10 minutos depois, às vezes, dependendo. Então, e às vezes, por exemplo, mas quando a gente chega num determinado momento, às vezes você pode se dar ao luxo de correr o risco de liquidez. Então, eu vou explicar de forma bem rápida cada um deles. Tá. O risco de crédito é o risco do você aplicar seu recurso em algum lugar, em alguém não ver aquele dinheiro de volta. Banco Master. Não sei se eu podia citar, mas citei. Pronto, falei. Na atual conjuntura, risco de crédito. Não saber. Você aportar recurso em algum produto e aquele produto, né, azedar. E aí, Deus lhe pague. Você não vai ver aquele recurso de volta. O caso de quem aplicou em alguns ativos financeiros do Banco Master, ainda tiveram até 250 mil, tiveram o FGC cobrindo, né? Mas quem aplicou mais do que isso? Né? Algumas instituições públicas aí que botaram milhões de reais ali. Né? Então, é o risco de crédito, é o risco de você não ter o seu recurso de volta. Por isso que é muito bom observar onde você vai colocar, porque hoje você colocar seu recurso aplicado em instituições financeiras sólidas, por exemplo, aplicar em empresas, né, comprar debêntures de empresas sólidas, é muito mais seguro, né? Porque você sabe que ali por detrás tem uma nota de rating, tem uma avaliação de balanço, você tem que observar, fazer um estudo para quem você está emprestando, porque investir é emprestar o seu dinheiro. Quando você está investindo, você está emprestando o seu dinheiro para alguém, para alguma instituição. Tem os produtos do Tesouro, que são extremamente seguros, porque o Tesouro é o que a gente chama de risco soberano, né? Então, antes de quebrar o Tesouro, já tem que quebrar tudo antes, né? Então, por exemplo, é o último que vai falir, vamos dizer assim. É seguro, então, investir no Tesouro Direto. É muito seguro investir no Tesouro Direto. Agora, o Tesouro Direto tem os seus riscos também de mercado, por exemplo, né? Existem títulos do Tesouro que oscilam, né? E aí a gente não vai estar entrando muito em detalhes aqui, mas quando a pergunta é risco de liquidez, eu posso ganhar um dinheiro e sair comprando um monte de apartamento, por exemplo? Não é recomendável. Por quê? Porque você pode precisar daquele recurso para uma emergência e o seu dinheiro está imobilizado num imóvel que hoje, por exemplo, se ele custa R$1 milhão, você na pressa não vai conseguir vender por R$1 milhão. Aí você acaba tendo uma perda por ter que se desfazer do bem num preço abaixo do preço dele de mercado. Então você corre num risco de liquidez quando você ingessa seu dinheiro em ativos que não são líquidos, né? Estou dando exemplo do imóvel porque é um exemplo. Mas existem ativos financeiros que também têm carência, você prende o dinheiro. Então, a pessoa pode se organizar e falar, olha, como eu tenho já uma reserva de emergência, eu vou trocar taxa por risco de liquidez. O cara fala assim, eu vou investir, mas o dinheiro vai ficar preso 3 anos. Então, ele sabe que ele não vai contar com aquele dinheiro por 3 anos para que aquela taxa se mantenha no acordo.
ele não vai contar com aquele dinheiro por 3 anos. Esse prazo, ele é importante, né? Quando a pessoa vai investir o dinheiro para saber para que eu quero aquele dinheiro depois de quanto tempo, né? Justamente, porque os objetivos... E aí, quando você me perguntou, até para a gente voltar na pergunta, quando você me perguntou assim, onde a gente coloca o dinheiro hoje? Então, a primeira coisa que eu pergunto, hoje com um cenário de Selic a 14,75, Isabela, é o melhor cenário para o conservador ganhar dinheiro. Porque ele vai abraçar na renda fixa, né, nos produtos atrelados ao CDI, né, a Selic, né, e vai curtir aí 1,2, 1,15 de juros na atual conjuntura, né, nominal, né, juros sem descontar a inflação. Se descontando a inflação, cai um pouquinho. Mas vai ser algo que ele vai botar a cabeça no travesseiro e vai ver o dinheiro dele pingando ali numa taxa até razoavelmente boa durante um bom tempo. Então, o que hoje, se uma pessoa que não tem conhecimento, porque só de não ter muito conhecimento de mercado, de não conhecer muito produtos de investimento, já é um grande fator para levá-lo para um perfil conservador. Olha, você é conservador, cara, porque você vai deixando de ser conservador à medida que você vai começando a conhecer, a tendo experiência, né? Então, assim, eu não recomendaria jamais para uma pessoa que não tem muita experiência, que não conhece, eu jamais recomendaria produtos mais complexos. Então, aproveita esse cenário de Selic alta e vai lá no seu, né, visita lá a sua instituição financeira onde você tem relacionamento, procura um bom CDB, né? Imagino que você seja cliente de uma instituição financeira, né, que tenha credibilidade, né, que seja sólida, e aí com certeza você vai negociar a sua taxa, porque de acordo com o volume que você for aportar, você consegue solicitar, né, pedir por uma taxa melhor, negociar uma taxa melhor. Então é assim, é muito de cenário. A gente viveu, nos anos, no governo anterior, um cenário de Selic muito baixa. E quando a Selic está muito baixa, as oportunidades em ativos de risco acabam se tornando muito latentes. As pessoas acabam saindo da renda fixa para ir para a bolsa, para ir para o crédito, para outros tipos para fundos de multimercado, para outros tipos de ativo que vão pagar mais e vão manter aquela rentabilidade no padrão que aquele investidor já está acostumado. Mas aí tem que ser o perfil arrojado. As pessoas, eu costumo brincar que quando a taxa de juros cai muito, como aconteceu no governo passado, que a Selic chegou a 2%, a gente começa a ver um monte de investidor conservador, desculpa a expressão, saindo do armário. Os caras se descobrem, não, eu não sou mais conservador, eu sou moderado, eu sou arrojado, eu quero ir para a bolsa, porque está todo mundo indo, né? Então, assim, é muito comum, mas tem que ter muito cuidado, porque você precisa conhecer, saber que são períodos em que esses ativos ficam interessantes, né? As oportunidades em ativos de risco, elas estão sempre aparecendo, mas precisa conhecer, precisa saber, precisa se ter já criado uma reserva de emergência. Isso é importantíssimo. Ou seja, quem não tem muito dinheiro para investir não vai para a bolsa porque ele não vai saber lidar no começo e pode perder muito. Pode perder, e aquele recurso que ele juntou durante um tempo grande. Então, qual seria a recomendação que eu daria para um investidor que está começando hoje? Procure produtos de baixo risco e crie sua reserva de emergência. Criar uma reserva de emergência. Poupança. Cara, eu diria que a poupança hoje, ela quase empata com a inflação. A poupança é vilã? Não, ela não é uma vilã. A poupança talvez seria o mais seguro, um dos produtos mais seguros de todos. Mas a poupança hoje, ela remunera muito, assim, dependendo do nível de inflação que o país chega, você botar na poupança, você está perdendo. Porque a inflação está te remunerando menos do que a inflação está comendo o seu dinheiro. Nós não estamos nesse patamar ainda, porque a poupança está beirando em torno por volta de 6%, pouco mais, né, ao ano. E a inflação está aí na faixa entre 4,5% e 5%, vamos dizer assim. Né? Então, você não está perdendo. Mas imagina, de juro real, você pode ter produtos que vão te pagar 1,2%, que é hoje que o CDI está pagando aproximadamente 1,15%, 1,2%. Então, você vai ver aí oportunidades melhores e tão seguras quanto. E a poupança tem uma certa desvantagem, que ela só te remunera no aniversário. Ou seja, se você botar o dinheiro hoje, dia 14, né? Só no dia 14 do mês seguinte que ela vai lá e coloca a sua rentabilidade. Se você resgatar no dia 13 de maio, não vai ter. Mas esses outros investimentos têm um prazo também para retirar, né? E também tem um desconto, também tem a questão do imposto de renda?
poupança não incide imposto de renda sobre a poupança. Ok. Existem alguns produtos de investimento que eles te isentam de imposto de renda. Isso é uma boa também, né? Tem gente que não quer deixar nada para o leão. Já deixamos tanto, né? A gente já deixa no salário, a gente já deixa em todos os produtos que a Todos gente os produtos. compra. Tem imposto incidindo sobre tudo. Principalmente o Brasil é uma das cargas tributárias mais altas do mundo. Então a gente tem que pensar também nisso. Existem alguns produtos de investimento que não vão incidir imposto de renda sobre a sua rentabilidade, mas a grande maioria tem as regras de tributação que precisam ser observadas. Observa como que você tem que conhecer? Então, conhecimento vai moldar o seu perfil. É um dos itens que molda o perfil do investidor, é o conhecimento. Tá. Agora, me explica o seguinte, você como gerente de banco, você trabalha há quantos anos já como gerente? Olha, no Banestes eu estou há 18 anos, mas aqui na área de investimento eu comecei em 2015, coordenando uma área de distribuição, e hoje eu estou como gerente geral da área de distribuição de produtos de investimento. Então, nosso papel é orientação, tanto da rede de agências, né, para fazer uma venda correta, ética, de acordo, respeitando o perfil do investidor, que é o que os órgãos reguladores mais orientam, né? Então, a gente trabalha com um portfólio de produtos à disposição do cliente investidor, e a gente orienta de acordo com a sua necessidade, com seus objetivos. Então, conhecimento, objetivos, aversão ao risco são os fatores que moldam o perfil de um cliente investidor hoje. Perfeito. Agora me conta o que hoje, como que as pessoas mais perdem dinheiro, né? Tipo assim, você joga fora o seu dinheiro com o quê? Hoje você como gerente, você olha e fala, nossa, não acredito que essa pessoa faz isso. Isso aí está associado à despesa, né? As despesas, o que você está gastando que não era para você estar gastando? Se você parar para pensar, olha, todo mundo já deve ter feito alguma assinatura de alguma coisa e não usa. Eu fiz uma assinatura por exemplo, na TV a cabo, tem canal ali que eu nunca... Será que não existe um pacote menor, mais compacto, que atenda a minha necessidade? Será que eu preciso mesmo estar pagando aquilo ali todo mês e não estar usando? Isso é muito comum. Que pode ser economia de 30, 40 reais, 30, 40 mas é uma reais economia. que ao invés de você investir os 100 reais que nós estávamos conversando aqui no início, seriam 140. Olha como é que você já cresceu o seu montante de aplicação ali, seu valor de aplicação inicial, né? Então, eu sempre costumo dizer o seguinte, muitas pessoas falam, cartão de crédito, não pode ter... O cartão de crédito é uma ferramenta super útil. Inclusive, ela organiza, ela é muito usada pela grande maioria das pessoas para organizar suas despesas. Porque ali você, no final do mês, você vê quanto você gastou, o que você comprou, o que você gastou. Um bom começo é a pessoa experimentar, pegar a fatura dos 3 últimos meses e observar o que ela tem comprado ali que tem engrossado a fatura do cartão de crédito dela. Porque ali está boa parte de suas despesas. Tirando condomínio, aluguel, luz, água, a grande parte das pessoas que usam o cartão de crédito para pagar despesas está ali. Gente, dica de gerente, Se hein? você observa que tem coisa ali que, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Nossa, só esse mês de iFood foi uma fortuna. Será que não dá para ir na feira, no supermercado, comprar? Outra coisa que eu costumo dizer também, que isso eu ouvi até de um colega que trabalha economista-chefe lá do banco, ele fala assim, você faz compra, você faz lista de supermercado? A lista de supermercado evita que você saia passando deliberadamente nas prateleiras e botando no carrinho aquilo que você não precisa. Tudo que tem vontade. Eu até já ouvi alguém mais exagerado dizer assim, não vá ao supermercado com fome. Com certeza. Porque... Nem com criança. Porque as crianças às vezes acabam... Mas já é um outro papo, né? Mas assim, eu costumo dizer que você monitorar os seus gastos. Se você está concentrando, você já está se organizando. Já é um planejamento concentrar despesas num único local, que é o cartão de crédito. Por isso que ele é uma ferramenta útil. Lembrando de sempre pagar a fatura cheia. Pois o cartão de crédito ele se torna pesado quando a pessoa não se organiza. Senão, ele é uma boa ferramenta. Sim, justamente. O cartão de crédito na mão de alguém que não tem muita disciplina, ele pode se tornar um grande vilão. Lembrando que os juros de cartão de crédito são juros altos, são considerados juros muito altos, e a pessoa, às vezes, não entende que o juro, quando você fala de juro composto, o juro composto vai trabalhar a meu favor quando eu começar a guardar dinheiro. Ele vai trabalhar a seu favor e quando você assustar,
é exponencial. A curva vai crescendo e você vai ter um volume guardado muito maior do que você, né? Se você ficar sem olhar muito tempo, quando você olhar, nossa, que legal, né? Cresceu bastante. É o juro composto a seu favor. Esse mesmo juro composto trabalha de vilão quando você faz algum empréstimo, quando você, né, deixa de pagar a fatura do cartão. Então, isso é perigoso, porque com a mesma mão que o juro acaricia, ele bate. Ele bate. É interessante a gente falar porque dados apontam até a questão do endividamento das famílias, né? Que no Espírito Santo caiu o número de endividados, mas aquela pessoa também tem muita gente que está inadimplente, né? Que tem essa diferença. A pessoa faz a dívida, mas se ela não consegue pagar, ela se torna inadimplente. Tem essa questão de que tudo que você deve pagar no débito, ou você deve juntar o dinheiro para você comprar algo à vista. Mas, ao mesmo tempo, se você tem um cartão de crédito, a pessoa que não tem muita renda e ela quer financiar algo maior, vamos supor, móveis para casa, ou um carro, né? O cartão de crédito, ele também tem que saber usar, né? Porque nem sempre a pessoa consegue juntar aquele dinheiro para comprar um bem de um valor maior, né? Mas como equilibrar isso se for uma população mais de baixa renda? A pessoa precisa sempre entender o seguinte, de bate-pronto, para responder a sua pergunta se você puder comprar no cartão dividindo, não tendo acréscimo de juros, ok, mas você tem que sempre lembrar que aquela parcela seguinte, ela já vai compor a dívida do seu cartão do mês seguinte. E vamos supor, comprei algo em 4 prestações dividindo o cartão de crédito. É sem juros? Porque tem pessoas que falam assim, eu divido tudo. Eu divido tudo no cartão de crédito. Aquilo vai se tornando uma bola de neve, porque você vai perdendo a sua capacidade de compra dos meses consecutivos. Né? Então, você tem que sempre lembrar, olha, leve aquela parcela daquele produto, aquela geladeira, daquela televisão que você comprou, leve e diga assim, no mês que vem eu tenho que gastar menos isso aqui, porque eu já estou ocupando a minha fatura do mês seguinte com aquela parcela. Então, essa educação, essa disciplina precisa estar latente para quem vai usar. O cartão de crédito ele é muito favorável quando você não tem, porque você está simplesmente, o cartão de crédito nada mais é do que um empréstimo. Uhum. Né? Você está fazendo um crédito num cartão que vai te pagar. Porque, agora, se você tiver o dinheiro para se livrar da dívida, também é muito recomendado. Né? Você pegar... As perguntas que são sempre feitas para mim é o seguinte, eu aplico e compro no cartão de crédito e deixo o juro render para compensar? Não, porque o juro... Se for sem juros no cartão de crédito, ok. Agora, juros de cartão de crédito nunca será muito difícil ser menor do que os juros que sua aplicação vai te pagar. Entendi. Então tem que saber usar. Na verdade, a dica geral é essa, né? Tem que ter uma educação financeira, um controle. Para aquela pessoa que ainda não é muito tecnológica, um caderninho, anotando ali, né? Ó, comprei uma televisão esse mês, dividi em 10 vezes. 10 parcelas de 200 e poucos reais. Então, você vai ter que ir lá e botar no seu caderninho 200 e poucos reais. Você sabe que você tem uma dívida de 200 e poucos reais mensal para sanar. Não pode esquecer e continuar tendo o mesmo ritmo de gasto no cartão de crédito, esquecendo que ali tem uma parcela de 200 que vai, e aí senão aquilo vai virar uma bola de neve. E aí é perigoso. Certo. Agora, Glaucio, o que você, como gerente de investimentos, não faz hoje que condena e fala, nossa, isso daí é perder dinheiro? Tem alguma coisa? Eu volta e meia visito as minhas despesas variáveis. Aquilo que é despesa fixa, não tem jeito. Despesa fixa, quem mora de aluguel, por exemplo, aluguel, não tem como se livrar do aluguel. A energia você pode controlar também, né? São coisas... Mas as despesas mais variáveis, eu sempre visito, né? Eu dou uma olhada no meu cartão que eu estou gastando, vejo se o meu plano de TV, streaming, né? De streaming, será que eu estou usando muito esses? Quantas vezes eu assisti um filme no streaming tal? Quantas vezes... Não, então eu vou cancelar, não tem por que ficar pagando, mas é só R$20. É só R$20, mas R$20 é R$240 no final do ano. Né? Então, assim, eu costumo fazer essa visita e o que eu me policio muito, né? E aí é aquela frase famosa que eu não conheço, não sei quem é o autor, mas gosto muito dela, que diz assim, eu não compro o que eu não preciso com o dinheiro que eu não tenho, principalmente para impressionar quem eu mal conheço. Porque tem muita gente que compra o que não precisa, com dinheiro que às vezes não tem, faz dívida, para impressionar
Quem? Quem? Você tá Vai chamando a mostrar na atenção? rede social? Exato. Isso aí são coisas que... Então, o consumismo hoje é o grande vilão. Então, se policie. Você está precisando mesmo? Não vou dizer que a gente precisa ter um só de cada. Não é isso, né? Às vezes você agrada e a linha é muito tênue entre o... eu costumo dizer o seguinte, a linha é muito tênue. Esse papo aqui de guardar dinheiro, precisa olhar o seu lado filosófico também. Porque eu falo assim... qual é a linha de equilíbrio entre viver sua vida com qualidade, curtir a vida, ser feliz e ficar guardando dinheiro? Eu conheço pessoas que tudo que sobra guarda. Amanhã a gente não sabe nem se vai ter condições de usufruir daquela economia toda. Então, tem que haver uma responsabilidade de ouvir sempre a voz, eu não sei o dia de amanhã, como aquela voz, olha, amanhã você pode não estar aqui, o que você fez? Você viajou, você curtiu a vida, você comprou, você comeu bem, você bebeu bons vinhos, né, para quem gosta, você fez do seu dinheiro, né, o seu escravo, né, ele trabalhou para você e te deu nessa vida aqui uma boa qualidade de vida. Então é bom observar isso, porque senão você não pode nem estar muito no extremo nem no outro. Gastar como se não houvesse amanhã é loucura. E talvez guardar demais como se fosse eterno também é loucura. Então este equilíbrio cada um encontra o seu. Então por isso que é muito... Esse papo aqui, talvez, eu não sei se as pessoas que estão nos assistindo vão ficar meio que frustradas. Pô, eu pensei que ele ia me dar a dica mágica, que hoje eu ia mudar de vida, mas não é por aí. A gente procura dar essas orientações. E quanto a onde investir, como investir, quanto investir, isso é muito pessoal. E o onde investir, existem os produtos que são bola da vez em cada cenário econômico. Mas para você saber quem são eles... Você primeiro precisa fazer uma investigação dos riscos que você está disposto a correr, porque todo produto de investimento tem risco. Aí uma vez alguém me perguntou, a poupança tem risco? Sim, olha, se você voltar lá em governos passados, como o governo Collor, teve gente que se matou por causa da poupança. Sim. Todo, né? Foi recolhido. As pessoas perderam o seu dinheiro na poupança, confiscou a poupança e o pessoal ficou maluco. Então tem risco? Tem, porque os riscos podem vir até de decisões políticas, né? Sim. Eles podem surgir dali. Então, o que eu costumo sempre alertar? Olha, procure assistir mais. Hoje em dia a informação está tão ao nosso alcance, né? Eu sou de uma época que você tinha que ir para uma biblioteca, se você quisesse estudar. Uma Barça. Uma Barça. Eu sou da época da Barça. Não parece, mas assim, na época da Barça e não tinha num clique de um mouse, na tela de um celular, você ter a informação. Você pode fazer cursos gratuitos para conhecer como funciona o mercado, os indicadores, né? Inflação, PIB, taxa de juros, como que uma influencia na outra. Isso é o que eu mais recomendo para quem quer começar a mexer com isso. Eu quero começar a entender de mercado financeiro, começar a cuidar, eu quero ter autonomia sobre o meu dinheiro, para quando eu sentar na frente de um gerente, sentar na frente de um assessor de investimento da corretora que eu tenho dinheiro, eu quero conversar com ele igual porque eu quero ter a capacidade de discordar das coisas que ele vai me recomendar. Informação é tudo. Não é verdade? Quando você tem conhecimento, por exemplo, eu fico imaginando como que é a vida de um médico quando ele, né, precisa de tratar da sua própria saúde. É muito mais fácil do que a minha. Deixa de se atualizar, né? Porque ele está ali por dentro das informações, ele sabe que às vezes, se fizer algum procedimento, algum exame que for recomendado. E a mesma coisa, quando você conhece o mercado e sabe como as coisas estão funcionando, não está em período de mexer com renda variável. Por que o cara está me mandando ir para lá? Eu não tenho nem tanto dinheiro assim. É interessante nesse ponto que você tocou, que essa relação da pessoa com o dinheiro, tem muita gente que acha que é tabu, né? Falar de dinheiro e onde usar o seu dinheiro, né? Essa questão que você falou também da ostentação, tem muita gente que acha desperdício usar o dinheiro em algo para o dia a dia. Aquela história de que não deixe a taça para você usar em momentos especiais, a taça de cristal. Use no dia a dia, use a melhor xícara para os seus convidados à mesa. Tem essa questão, né? Então, vai muito da relação da pessoa que ela tem com o dinheiro. Não, eu preciso guardar, porque isso vai muito também do perfil das pessoas que antigamente tiveram esse dinheiro recolhido do plano Collor, plano Bresser, não é isso? Sim, tiveram alguns planos que
que foi realmente afundou a vida das pessoas. Mas hoje em dia, que a gente tem uma certa economia mais estável, né? É possível a gente pensar em algum tipo de investimento e onde que quer aplicar o dinheiro, porque realmente é pessoal, é uma conversa até que vira meio papo de psicólogo, né? Exatamente. O que eu para não ficar assim, um vazio no nosso bate-papo aqui, Isabela, o que eu recomendaria? Olha só, você que está começando a guardar dinheiro, eu lembro da época que eu comecei a guardar, né? Você guardou aonde seu Era dinheiro? pouquinho, exatamente. Eu guardei em algo que o risco de eu ver aquele meu castelinho de areia, a onda vir e desmontar ele, era o mínimo possível. Então, para quem está começando, o conservadorismo O melhor. é o melhor. Então você vai procurar produtos que vão pingar, mas vão manter aquele recurso ali, o seu patrimônio preservado. Preserve seu capital. Porque a partir do momento que você passa a ter uma reserva de emergência, aí alguém pergunta para você assim: qual é o tamanho de uma reserva de emergência ideal, Glaucio? Isso. Assim, eu costumo dizer assim, para quem você mede o seu custo de vida hoje, que paga suas contas e te dá uma qualidade de vida de poder passar um final. Quanto é que você precisa hoje para manter o seu padrão de vida? Então, Joga aí, 10 junte mil. de 6 a 12 vezes esse valor. Certo. Porque perdeu um emprego. Você tem aí 6 meses, né, pelo menos, né, é o que recomendo as boas cartilhas aí, né? Em torno de 6 a 12, a 10 vezes o valor que você consegue se manter, né? Você tem uma reserva de emergência. Essa reserva de emergência, ela precisa ficar em algo de liquidez imediata. O que é liquidez imediata? Eu precisei, está na conta. Não pode estar com carência, não pode estar preso esse dinheiro. Pode sacar. Eu saco no momento em que eu quiser. Está disponível em o que a gente chama aí de D+0, né? No ato da solicitação. Não pode estar oscilando com o mercado, porque eu não posso, na hora de precisar, ele está em baixa. Né? Então, e precisa estar guardado em algo de credibilidade. No Banestes, por exemplo, né? Precisa estar guardado em um local que você vai ter garantia de que, quando você precisar, O dinheiro tá ali. não tem risco de crédito, né? Não tenho para te devolver. Tava no master. Porque eu quebrei. Exatamente. Então, essa é a reserva de emergência. Construiu sua reserva de emergência, agora, tudo que você vai juntar, você já pode correr o risco maior. Então, você já pode buscar rentabilidades maiores em ativos de risco que, consequentemente, vão ser maiores, porque não existe almoço grátis. Tudo que você busca mais rentabilidade, onde você quer botar seu dinheiro, ele está pagando, não aceite esse tipo de recomendação, desconfie, porque nenhum ativo vai te pagar muito sem te levar para o risco junto. Senão, era muito fácil. Né? Entendi. Então, a pessoa tem que fazer essa reserva de emergência, tem essa reserva que calcula de 6 a 12 vezes. Vai levar tempo? Vai. Vai levar tempo, mas faz a reserva para ficar 6 meses aí, se precisar, usando aquele dinheiro. Caso aconteça algum revés na sua vida. E qual seria a aplicação que dá para fazer o saque imediato? Voltamos ali na nossa roda que não tem... Né, nome certo na data. Exatamente. Tem que analisar. Você precisa começar pelo capítulo 1 que a gente estava conversando aqui. Já olhou suas despesas? O que você está gastando que, ao invés de estar gastando, por que não está guardando? Por que você está gastando com coisa inútil, coisa que você não usa? Por que você está comprando deliberadamente coisas que você não vai precisar? Por que você está pagando assinaturas que você não está usufruindo? Né? Então, faça uma reavaliação das suas despesas e veja onde você pode cortar. Glaucio, mas eu vivo no osso ali, tudo que eu uso... Então, aí a gente já tem que mexer com as suas receitas. Você consegue criar algum tipo de atividade que vai te pagar um extra? Porque, por exemplo, tem pessoas que trabalham e daqui a pouco começam a vender alguma coisa. Isso, faz um produto para fora. Faz um produto para fora, vai prestar algum tipo de serviço. Porque só existem 2 maneiras de aumentar a sua sobra mensal. Ou você reduzindo suas despesas ou você aumentando as suas receitas. Muitas vezes a gente acaba vendo pessoas trabalhando demais e não conseguem fazer mais nada além daquilo que já fazem. Então, o jeito é correr nas despesas e tentar reduzi-las. Mas se você também... E se você conseguir as 2 coisas, melhor ainda. Aí você aumenta a receita, reduz despesas, seu lucro tende a ser bem mais relevante. Legal. Comenta aqui pra gente aí no canal do YouTube se você já guarda um dinheirinho, né? É legal ter essa interação com você, que a gente vai responder. De repente você já guarda um dinheirinho, deu certo, te salvou em qual situação, né? É interessante a gente saber isso também.
Olha, já chegamos a 30 minutos de bate-papo. Passou bastante. Passa rápido, Muito né? rápido. Eu achei muito interessante porque você traz não só essas dicas, e eu quero ver quem que vai começar a guardar os R$100, chegar no 1.000.000. Mas é muito interessante a gente falar dessa relação da pessoa com o dinheiro, né? E que não tem dica mágica, tem que poupar, tem que pensar no que está investindo o dinheiro no atual momento, né? Mas que é possível a gente ter um dinheirinho para a gente ficar com aquela calma, né? Aquela folga de você olha e fala assim, não estou desesperado, né? Que isso é muito importante. E viver com essa tranquilidade, sem essa ostentação, porque não é necessário, né? Esse tipo de coisa. Com certeza. Muito legal. Então, ó, contamos com a participação de vocês aí. Me dá uma dica, então, de finalização, uma mensagem final aí que você deixa para as pessoas, já que a gente não pode ter uma dica mágica, mas a gente deu várias dicas boas aqui, né? A dica que eu daria, principalmente voltada para esta parte das suas despesas pessoais, onde guardar recursos, né? Seria o conhecimento. Procure se orientar em relação a todos esses pontos que foram conversados aqui, né? Onde eu posso diminuir despesa? Onde eu posso guardar recursos de forma segura inicialmente? Né? Se você é um investidor já experiente, talvez essa conversa aqui, né, talvez não agregue muito para você. Mas o primeiro ponto que eu faria era, conheça os riscos e principalmente o autoconhecimento. Quem você é nesse mercado financeiro? Você é um cara mais conservador? Você é um cara mais arrojado? Quais são as suas aversões, né? Você tem aversão a que tipo de risco? Eu não quero, não gosto nem de pensar no meu dinheiro preso. Olha, você já identificou que você é avesso ao risco de liquidez. Então, existem riscos, você precisa conhecê-los. Uma vez que você os conhece, você fala, isso eu não tolero, isso eu tolero, isso eu já consigo aceitar mais. Então, você já vai começar a selecionar aqueles ativos que apresentam menor propensão àquele risco. Legal. Então, são coisas assim, eu acho assim, conhecimento é tudo, em todas as áreas, em todas as áreas. A gente estava conversando aqui, teve a oportunidade de conversar, e eu estava falando sobre meu desespero quando eu tenho que botar meu carro numa oficina mecânica. Né? Se eu não encontrar um mecânico de confiança, eu fico na mão dele. Eu preciso confiar que ele não vai fazer nada que não precise ser feito. Da mesma forma, quando você está no mercado e quer guardar dinheiro, você já pensou? Quando você tem um conhecimento, é tão bom você chegar, sentar na hora de negociar a taxa dos seus investimentos lá com o gerente do seu banco ou com o seu assessor, você ter condições de entender pelo menos o que ele vai te explicar, falar, né? Então, eu acho assim, busque conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento está saltando aos olhos. Hoje, com rede social, inteligência artificial, tem muita informação. Dá para filtrar, dá para saber, dá para começar devagarinho. Eu acho que a dica seria essa. Conhecer é tudo. Legal, muito bom. Muito obrigada, viu, por ter vindo aqui, por ter dado Isabela. todas essas dicas pra gente. Eu que agradeço, obrigado, estou à disposição sempre que precisar. Muito obrigada. A gente vai responder os comentários, a gente agradece você ter ficado até aqui nesse bate-papo. Vamos ficar todo mundo rico, hein, gente? Vamos começar a economizar para começar a investir quem já não faz. Quem já faz, conta a sua experiência. Muito obrigada, viu? Até o próximo. Audio Jungle.